Gente, agora nós vamos tratar do assunto. Esse assunto aqui, ó. Aqui, ó. O abusador de Mandirituba. Nossa equipe é a equipe da RIC Record TV. Nossa equipe de reportagem, jornalismo aqui do Balanço Geral, foi atrás dessa história. 12 vítimas conhecidas até agora. Nossa equipe conversou com 10 vítimas e familiares. E a gente vai contar para você e você vai se surpreender com os fatos, como eles se sucederam. E aí o William Bittar, que já está comigo aqui no estúdio, queria que você me trouxesse um pouco dessa história, Bittar. A reportagem está no forno, já já a gente vai colocar no ar aqui a reportagem. Bittar já está aqui com a gente ao vivo. Obrigado, Bittar. Boa tarde para você. Bittar, o que te surpreendeu nessa reportagem que você fez lá em Mandirituba? Me surpreendeu, boa tarde para você, Jássio, boa tarde para todo mundo que acompanha o Balanço Geral. O que me surpreendeu mais foi o perfil, o traçado que ele fazia sempre para ficar perseguindo essas vítimas. A maioria mora na região, ali onde ele mora, em Mandirituba. Nós conversamos com várias pessoas. Confesso, Jássio, que é a primeira vez que nós conversamos com tantas vítimas, com tantos pais relatando todas essas situações. E os detalhes de toda essa situação, da forma de abordagem que ele fazia, oferecia doce, oferecia sorvete, oferecia celular, oferecia brinquedo, oferecia pipa para essas crianças sempre de 8 a 11 anos de idade. E essa era a idade que ele mais procurava. Jason, realmente é assustador os detalhes. Eu acho que o que mais assusta são os detalhes, os depoimentos dessas vítimas. Vamos aproveitar, vamos trazer aqui um desses depoimentos. Coloca aí no ar para mim, vai, por favor. Dá até embrulho no estômago esse negócio. Eu tenho amor, eu tenho carinho por todas as pessoas. Só que eu não sei o que essas pessoas têm contra que fizeram esse negócio aí. E se chegasse e conversasse comigo, ó, foi acontecido isso, eu tenho nojo desse troço. Porque a gente é evangélico, né? Até arrepia a gente. A única coisa que eu tenho que dizer é que eu não fiz nada, eu não quero saber de nada disso, porque eu só quero ir casar, quero ter minha própria família, minha mulher vai estar junto comigo, entende? E eu não quero saber. Mas muita gente não tem, eu nunca fiz esse negócio aqui nojo. Olha só, seu depoimento exclusivo que a nossa equipe trouxe para você, sabe quem que você ouviu aí? O homem suspeito de ser o abusador. O suspeito de ser o abusador. Eu já estou aqui com a sargento Tânia Guerreiro. Tudo bem? Boa tarde para a senhora. Obrigado por ter vindo aqui atender ao nosso Balanço Geral, que é especialista, inclusive, em pedofilia, vai ajudar a gente a tratar desse assunto hoje aqui no Balanço Geral. Mas tem também aí uma outra sonora que eu quero trazer antes, que é o filho de uma mulher que nem consegue se expressar direito. Imagina o trauma para a criança e para a família. Quer ver? Ó, vamos ouvir um pouquinho. Pode rodar. Meu filho relatou de uma situação que esse coleguinha travou, numa dessas vezes que eles tiveram que correr dele, e o coleguinha travou e ele falou: mãe, eu não sabia o que eu fazia, porque eu tinha que correr, mas eu não podia deixar ele para trás e ele estava travado, e eu fiquei tentando empurrar ele, e, sabe, deu para ver o pavor no rostinho dele, que ele sabia que se ele pegasse, ia acontecer o pior, sabe? Sargento Tânia, a senhora como especialista em pedofilia, né? Quando vê uma situação como essa assim, qual é a análise que a senhora faz? O pedófilo, ele tem uma faixa etária preferida. Tem pedófilos, por exemplo, que se atraem por crianças, bebês, recém-nascidos. Outros já por crianças maiores. Neste caso aí, é por criança de 8 anos para cima. O que ele faz? Ele atrai com coisas que criança gosta. Com coisas tipo pipa, doce, sorvete, né? Coisas que toda criança gosta. Futebol. Aí ele se aproveita dessa situação, só que ele nunca se julga culpado. E o que ele faz? Por que ele se atrai por isso? Por causa desse comportamento da criança. Essa coisa de travar, esse pavor que essa criança exala quando ele se aproxima, isso desencadeia ele, esse desejo que ele não se controla e acaba atacando a criança. Só que assim, Jássio, ele tem vida sexual normal e ele não se sente culpado. É bem capaz dele culpar ainda as vítimas quando pega em flagrante. William, como é que foi se sentir? Como é que você se sentiu frente a frente com esse abuso, com esse suspeito desses abusos? Olha, Jason,
não sou nada para julgar ninguém, né? Mas o que ele fala é nítido, do jeito que ele fala, do jeito que ele diz que se arrepia, de que tem nojo disso, que é uma pessoa evangélica, são desculpas que ele está dando por os crimes que ele está cometendo. Porque além do depoimento dele, são os depoimentos das crianças. São crianças que falaram, umas que já vêm hoje, já têm 18, 19 anos de idade, já são maiores e que têm pavor ainda desse homem. Hoje alguns deles são mais fortes que ele, mas não têm coragem de olhar na cara dele, ainda apresentam medo dele. É realmente assustador. O que ele fala pra gente é só se defendendo. Ficou quieto em vários momentos, dizendo que não sabia o que estava acontecendo, que as pessoas, os pais deveriam ter procurado ele. Mas, Jason, os pais queriam procurar ele, só que queriam para matar. Os pais mesmo estão falando, nós vamos ser presos daqui a pouco se ele não for preso, porque nós vamos fazer justiça com as próprias mãos, porque não dá para ver o meu filho dentro de casa, trancado, chorando e sem conseguir conversar comigo. Eu quero perguntar para a doutora Márcia Marcondes. Doutora Márcia Marcondes, pelos anos todos aí como chefe de delegacias por todo o Paraná e vários setores, segmentos aí da Polícia Civil. Doutora, por que esse homem já não foi preso, doutora? Pelo que foi informado, os boletins de ocorrência começaram a ser feitos há 2 semanas atrás, 1 semana e meia atrás. Então, muito provavelmente, o delegado está juntando essas provas, esses relatos das pessoas, as provas que tem, para que possa convencer o juiz, então, a uma medida preventiva. Por quê? Porque um pedófilo desses, que tem pelo menos um histórico de 5 anos, pelo menos 12 vítimas, com certeza muito mais, nós sabemos que o temor das vítimas nessa faixa etária de criança, a sargento Tânia sabe muito bem, elas têm uma dificuldade de relatar até aos próprios pais, porque sentem culpa, não tendo culpa, mas sentem culpa, sentem medo dos pais, medo do agressor, enfim, é uma situação muito complexa, mas que isso se traga, né, aos autos para que se possa, então, solicitar a prisão preventiva. Por quê? Porque ele não vai parar. Mesmo casando, ele não vai parar. Por quê? Porque para ele isso é um momento necessário para ele. É onde ele exerce o poder dele. A gente tem que separar isso também, né, sargento? Que é exercício de poder. Domínio. De domínio. Agora, a sargento Tânia estava me falando aqui sobre o perfil. Eu tenho aqui um dado aqui que extraí até do próprio site do Ministério Público do Paraná. Diz assim que vítimas de 0 a 9 anos, 76,4% são meninas e 23,6% meninos. Aí, de 10 a 19, 92,2% meninas e 7,8% meninos. E aí, Bittar, eu queria saber, eram mais meninas ou meninos que ele atraía? Mais meninos. Mais sempre meninos. No grupo Diferentemente de futebol, da estatística que eu tenho aqui. Diferente da estatística que nós temos conhecimento, Jason, é uma menina. É uma menina nesse período todo. E por que ele teria até parado de ir atrás dessas meninas? Porque ela foi a única que bateu de frente com ele. Ela relatou, bateu de frente com ele. Se você não parar com isso, eu vou contar para tua mãe, eu vou contar para minha mãe. Ele se assustou com isso, segundo ela, se assustou e parou de correr atrás dela. Com os meninos era diferente, Jason. Com os meninos eles tinham vergonha, só que esse homem, ele comentava com os outros amiguinhos desse menino o que estava fazendo. E aí a situação ficou ainda mais delicada, Jason, porque os meninos, numa conversa entre eles, entre roda, eles acabaram falando. Comigo também aconteceu. E aí foi 1, foi 2, foi 3, foi 4, foram 10 e esse número pode ser ainda maior, porque só num retiro espiritual, onde teria acontecido um dos abusos, só num desses retiros eram mais de 40 meninos dentro de um quarto. E nós temos relatos de apenas um. Peraí, você está me falando, Bittar, você está me falando que esse homem participou de um retiro onde tinham crianças e adolescentes, é isso? Exatamente, Jason. E lá também teria acontecido violência sexual? O relato da mãe desse menino, hoje ele já tem um pouco mais de idade, mesmo assim ele não consegue falar sobre isso, só conseguiu conversar com a mãe dele e o relato dela é chocante. Dentro de um retiro espiritual, eram 70 horas, eles iam na quinta-feira e voltavam no domingo, esse menino estava no quarto, eram separados os meninos das meninas justamente para não ter, né, esse envolvimento entre eles. Os meninos foram colocados num quarto, esse menino estava deitado, estava dormindo e simplesmente sentiu que alguém deitou do lado dele, tamparam a boca dele, esse homem tampou a boca dele e praticou o ato sexual. Ele demorou anos para conversar com a mãe dele sobre o que tinha acontecido. E a mãe dele só desconfiou porque o sobrinho dela relatou que já tinha sido abusado e ela imaginou que o filho também pudesse ter sido vítima. Ó, eu quero, a doutora Tânia, a sargento Tânia já vai falar aqui, que é o seguinte, que é a questão do perfil, que ele só
É uma menina, né, Sargento Tânia, que a senhora até ia... Vou pedir para a senhora esperar um pouquinho, que eu quero trazer mais uma sonora aqui. Coloca no ar mais uma sonora para nós aqui. Ele falou pro meu filho que se ele me contasse, ou contasse, né, para um dos tios, para alguma coisa assim, que ele ia matar a mãe dele. Que ele não podia abrir a boca, que senão a mãe dele ia morrer, que ele ia dar um jeito na mãe dele. Então, na cabecinha deles, meu filho tá em pânico.